Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, inovação, ciência, gastronomia e muito mais. E no programa de hoje eu tenho o privilégio mesmo de receber Pablo Perini. Ele que é sommelier, dá para dizer também embaixador da marca, né, Pablo? Também faz parte do trabalho. Faz parte do teu trabalho. Então hoje é um dia muito especial porque a gente vai contar a história da Casa Perini e também a do Pablo, que é artista plástico, né, Pablo? Também, muito obrigado por aceitar obrigado o nosso vocês. convite. Seja muito bem-vindo ao Conexão. Prazer é todo meu, Mauro. Obrigado, pessoal, por estar nos recebendo aqui. E é sempre uma honra poder estar nessa terra maravilhosa aqui que ajuda a conectar os terroirs, né, como a gente diz, os estilos de solo, diversidade de clima, que é um país continental, afinal. E eu, como sommelier, sempre faço questão de estabelecer essas conexões, como diz o nome do programa, porque a gente está falando aqui de uma riqueza de gastronomia, de um clima super ensolarado, que se conecta bastante ao que, em termos de vinho, tem se destacado cada vez mais lá na Casa Perini, dentro do Vale Trentino, que é a micro-região onde a gente se insere na Serra Gaúcha, que é como região macro, né, a gente diz, aqui responde por mais de 90% da produção dos vinhos e espumantes dentro do país. E os espumantes têm tido um destaque muito importante, inclusive os brancos e rosés, que, aliás, combinam, né, harmonizam super bem com os pratos que vocês têm como destaques aqui, né? Pablo, eu sempre que ouço falar da Casa Perini, eu me lembro com muito carinho e com muito orgulho, porque eu me lembro perfeitamente do dia em que eu li a notícia que vocês tinham recebido vou chamar de prêmio, o reconhecimento como os melhores do mundo. Isso foi, salvo engano, em 2007? 2017. Exato, foi. A partir dali é que muda toda a trajetória da Casa Perini? Eu diria que foi um ponto de sucesso de um trabalho que vinha sendo construído desde muito antes disso, Mauro. Nós começamos em 1998, né, há um bom tempo, com o primeiro moscatel espumante 100% brasileiro. A região tem uma IP, para quem não sabe, IP é uma indicação de procedência, ou também conhecida como indicação geográfica, que dá a tipicidade e também a garantia de qualidade de determinado produto de uma região, como acontece no Brasil com o queijo da Serra da Canastra, com as cachaças de Salina, os cafés de sul de Minas. E lá nós temos então os moscatos, que são uvas de origem italiana, bem como são os imigrantes, né, da Itália e do Trentino Alto Adige, né? Por isso é micro-região onde estamos em Farroupilha, né, a cidade onde fica a vinícola se chama Vale Trentino, e nós produzimos derivados de moscato de vários estilos. Muita gente pensa, o moscato faz o espumante moscatel que é doce, mas também temos o vinho tranquilo de moscato, não quer dizer que tem vinho nervoso, tá? O vinho tranquilo é o vinho não espumante, é o vinho que não tem o gás e ele pode ser seco também, né, que é o não doce no caso. Depois nós temos o demi-sec, que é intermediário, temos o frisante, que fica entre o vinho tranquilo e espumante, ele tem um pouco de gás, mas esse gás também é nobre, natural da fermentação, bem como o espumante. E voltando para essa premiação, que é o termo, como você falou, nós começamos o trabalho lá em 98 com esse pioneirismo de espumante que se destaca por equilibrar super bem o dulçor, né? Aquela questão de uma leve doçura com acidez, que deixa ele refrescante, instiga para um próximo gole. E quando nós inscrevemos ele para uma série de concursos em 2017, tivemos essa premiação que culminou no final do ano com um ranking geral, onde haviam vinhos consagrados de regiões da Europa inteira, também do Novo Mundo, como Chile, Argentina, etc. E no ranking geral ficamos em 5º lugar como o melhor vinho do mundo, sendo o primeiro espumante entre esses, logo o melhor espumante. Foi muito legal porque isso foi uma virada de chave tanto para a crítica quanto para o público em relação a conseguir encarar o moscatel como um produto realmente nobre, com uma riqueza e nuance de aromas, que é uma porta de entrada para muita gente no Brasil, né, em relação ao mundo do vinho, e que também tem uma série de possibilidades, né, como a uva para ser explorada de vinho licoroso, etc. Ela é muito adequada para várias frentes. Eu ouvi você falar que a porta de entrada é exatamente o que acontece lá em casa com a minha mulher. A Sabrina só toma moscatel e é apaixonada pelo que vocês fazem. Então, realmente, só tenho que te agradecer 2 vezes e te dar parabéns 2 vezes. Por favor, a gente agradece, então, por estar prestigiando também. Aliás, falando da versatilidade do moscatel, nós tivemos posteriormente um produto que esse ano está celebrando 25 anos, que é o Aquarela, que foi o primeiro rosé, né, com esse estilo, e tem como diferencial ser utilizada a uva moscato de Hamburgo, que não só a cor, né, dela puxa um pouco para mais o rosado, assim, ela
também tem uma característica floral e também cítrico de pomelo bem interessante, que o Moscato de Hamburgo também faz parte da IP, da indicação de procedência dos moscatos de Farroupilha. Isso tudo é bem bacana, Mauro, porque para você que aprecia vinho, você que já viajou para visitar regiões, isso tudo, gente, é um trabalho que se certifica ao longo de bastante tempo e o Brasil está cada vez melhor nesse sentido de se consolidar com origens que atestam tipicidade, que é o estilo dos vinhos, e a qualidade de cada origem distinta, né? Pablo, eu queria aproveitar para que você apresente para nós a Casa Perini. A gente sabe que nasceu lá atrás, foi o seu avô que começou? Meu avô ele tem a data referencial dos primeiros vinhos elaborados no porão da casa dele, bem colonial mesmo, 1929. 29. Exato, é quando ele começou esse movimento todo, a descoberta do terroir da região do Vale Trentino e dentro da cidade de Farroupilha. Claro, de uma maneira muito artesanal. E como o meu pai, Benildo, que é o fundador da empresa, inclusive tem um vinho tinto ícone, que é o Benildo Perini, em homenagem a ele, um blend de safras, enfim. Ele foi quem começou com um molde mais empresarial. Ele comenta que é filho único e temporão, que é uma coisa rara, na época tinha muitos filhos. Ele encabeçou em moldes mais profissionalizados, enfim, né? Mas antes disso, meu pai já ajudava meu nono, né? Como a gente fala, né, na imigração, o avô a fazer os próprios vinhos no porão da casa. A imigração começou lá com o Giuseppe em 1876, vindo de navio dessa região do norte da Itália, e daí começou a fazer os primeiros vinhos em 1929, e aí tem umas datas referenciais. Em 70 ele amplia a produção, né, fazendo com que tenha uma cantina, como a gente diz lá na região, o local onde se elabora o vinho, tomasse uma proporção maior. Em 96 começou um projeto de uvas específicas para vinhos mais sofisticados, com a marca Casa Perini, para os vinhos finos. Aí começou com Cabernet Sauvignon, com Chardonnay, etc. Mesmo já possuindo outras uvas finas, como o próprio Moscato, que veio logo após a imigração, o Cabernet Franc, etc. E depois, em 98, 2 anos após isso, começamos com os espumantes. Inicialmente um Brut, à base de Chardonnay e Riesling itálico, e o Moscato. Depois teve essa data referencial que você falou, que é um salto aí para 2017, a premiação. Como é que é nascer e se enxergar nesse ambiente? Você tem o Franco, né? Isso, que é meu irmão. Teu irmão, que eu também já tive o privilégio de entrevistar e agora o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Como é que é nascer nesse ambiente? Você se sentiu obrigado? Como é que foi? Olha, eu te confesso que o fluxo da carreira, digamos assim, foi bastante natural, Mauro, porque a gente se criou no meio da vinícola, brincava no meio dos tanques, das barricas, o porão da casa do nono João, que hoje é a Taverna Casa Perini, uma extensão do restaurante onde a gente recebe as pessoas, tem todo um significado cheio de afeto, a gente brincava de se esconder no meio disso tudo, a gente até fala com uma piada que a gestação foi na barrica da mamãe. Genial. Isso, e eu te confesso que eu sempre gostei muito dessa parte de criação, achava legal aquele imaginário químico, né? Apesar de ser uma química natural, gostava de brincar na mesa ao final das refeições, então tinha algum cerne ali no meio. Mas em paralelo, como você falou, que eu sou artista plástico, realmente sempre me interessou muito esse universo e nunca abandonei esse viés, né, de trabalhar com artes. Inclusive hoje tem um projeto chamado Galeria Casa Perini, tá? Que tem vínculo com a arte. E você falou do Franco, que é meu irmão, talvez você não saiba, mas nós tínhamos um irmão do meio, que era o Ramon, tá? Aliás, em homenagem a ele, nós criamos um instituto com caráter filantrópico chamado Instituto Ramon Perini, Ramon Once Perini, que é Once o sobrenome do meio, e ele vai abraçar uma série de projetos que tem como intuito a filantropia, dentre eles o Galeria Casa Perini, no qual a venda das obras de arte que estão expostas lá na nossa galeria da vinícola, a maioria das obras são minhas, mas eu faço questão, inclusive, de apadrinhar outros artistas. Nós temos um curador que está já sendo encaminhado para fazer esse trabalho. A nossa ideia é expandir até para artistas do Nordeste, dar visibilidade para a arte legitimamente, de forma que, além da venda para os turistas que visitam, se tem uma plataforma virtual para isso, com todas as descrições de técnica, tamanho, estilo, possa despachar para todo o Brasil, e um percentual fixo da venda dessas obras. Parte vai para o artista, né, que é merecido. Nós, como Casa Perini, não queremos ter nenhuma parte de lucro em cima disso. E a questão do percentual é importante que vá para o projeto solidário, que volta recursos para a Federação Brasileira de Hemofilia,
né? E isso tem vínculo com o Ramon, esse irmão do Franco e meu, que era hemofílico, inclusive. E tem também recursos para o IMAMA, que é o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, que trabalha com tratamento preventivo ao câncer de mama. E isso a gente deve muito à dona Carmo, que é a minha mãe, matriarca da família, porque ela superou um câncer. E ao final de todo esse processo, ela disse, olha, nós temos que criar algo que ajude a beneficiar as pessoas que de alguma maneira sofrem com isso ou têm algum risco. Então esse projeto solidário ele vem muito antes da galeria, com um vinho, talvez você conheça, né? O vinho Casa Cliente Solidário iniciou com um rótulo, né? Que é um Cabernet Sauvignon com Merlot, inclusive já foi tido como o melhor assemblagem, um blend de uvas diferentes, no caso a Cabernet com Merlot, que é um clássico, melhores da sua categoria no país. E funcionou muito bem, apoiando o IMAMA e a Federação, a gente dizia que eram 2 vinhos e 2 causas, a adesão das pessoas do mercado foi muito boa, funcionou e nós desdobramos para um outro item que é o Solidário Rosé, bem elegante, feito a partir de Merlot, até durante outubro, que tem a vínculo com o IMAMA em relação à prevenção do câncer de mama, a gente faz a campanha Outubro Rosé, já que tem o Outubro Rosa. E mais recentemente, para fechar o trio, lançamos um branco, que também tem esse intuito. Esse projeto já começou, já faz mais de 15 anos e hoje a gente tem estimativa que até o final do exercício financeiro de 2025 fechemos com mais de R$1 milhão voltados para essas 2 entidades, né? Seria não que se vendeu desses itens, mas R$1 milhão como uma cifra fixa direcionada para ambas as entidades. E a gente nos entusiasmamos bastante com os resultados do engajamento das pessoas com essas causas. Puxa vida, é fantástico a gente poder abrir espaço para contar também isso, esse lado que vocês têm aí que eu chamo no campo da solidariedade, o vinho solidário, Exato. Né? Isso é muito bom e é bacana poder apresentar isso para os nossos queridos alagoanos, os nossos internautas que também acompanham o nosso programa. Maravilha. Pablo, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa muito breve, para um rápido intervalo, e na volta nós vamos contar a sua preparação, porque você é uma autoridade nesse assunto, queria que você contasse para nós e vamos também entrar em detalhes dos produtos e dessa sua passagem aqui pelo nosso estado. A gente volta então já com essa entrevista imperdível, tenho certeza que você está gostando, com o Pablo Perini. Ele sabe tudo e mais um pouco de vinho e já deu uma aula para nós de solidariedade. Eu volto em instantes.